Primeira carta de João, capítulo 3, verso de número 6. Leamos até o versículo de João. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu e nem o conhece. Versículo 7, nós vamos ler. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Verso de número 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? 2. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra, né? Todos estão me ouvindo bem aí? Amém. Não, né? Não estão ouvindo bem aí, não, né? Aleluia. É uma palavra muito linda, irmãos, essa palavra, a respeito do conhecer a Deus. É muito fácil dizer que conhece a Deus. É muito fácil dizer que anda com Deus. É muito fácil dizer que temos uma experiência com Deus. Mas a Bíblia também nos diz, a Bíblia também é bem clara quando se refere pessoas que deram um exemplo realmente conhecem a Deus. Então é muito fácil a gente falar que somos crentes, é muito fácil falar que nós iremos para o céu, é muito fácil nós dizer que ama os nossos irmãos. Mas olhando a Bíblia e olhando as pessoas, também dá para fazer uma análise que realmente ama e que conhece a Deus. E olhando essa palavra aqui, irmãos, quando o nosso irmão João, ele fala a respeito daquele que vive pecando. É uma história que muitas das vezes pessoas não gostam de ler, de repetir a história da sua própria vida. E olhando que quando João ele olha para nós, aqui no primeiro versículo, nós aprendemos aqui a respeito daqueles que são chamados filhos de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande você usar o nome daquele que você diz realmente que é seu pai. E muitas das vezes o pai tem vergonha de algumas coisas que os filhos fazem. O meu pai, por exemplo, ele dizia simples que jamais ele iria em uma delegacia visitar um filho. Isso era uma opinião do meu pai, porque primeiro, ele tinha vergonha. Segundo, ele aprendeu com seus pais que cadeia não era lugar para pessoas. Então meu pai ele tinha uma opinião, e a opinião dele ele sempre dizia: eu tenho que vocês arrumarem problema, resolvam por lá, porque se vocês em uma delegacia, vocês podem esquecer de mim, jamais eu irei visitar vocês. Era a opinião dele, e ele cumpriu isso aí. Graças a Deus que isso não aconteceu. Ele não precisou ir, mas ele não, porque ele não permitia ser envergonhado por nenhum dos seus filhos. Agora imagina Deus, como o Senhor, ele olhando para nós e dizer para nós: como é que eu posso ter orgulho de vocês como filhos? Aí olhando esse versículo do capítulo de número 6, verso 6, a Bíblia diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Filhos e irmãos, além Tiago capítulo 4, verso de número 17, é um versículo muito conhecido. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 17. Portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Primeiro, aquele que sabe, não é que
para o céu? Aí está a pergunta. Iremos ou não iremos para o céu? Aí fica a pergunta no ar. Estamos enquadrados neste versículo? Vamos ver mais uma vez. Tiago capítulo 4, verso de número 17. Aquele que sabe. Não é aquele que não faz, não. É aquele que sabe fazer bem e não faz. O que é que ele comete? Agora imagine. Quantas e quantas das vezes nós temos cometido esse erro? Repetimos ele constantemente. Dá para tentar mudar ou não dá? Ah, eu não posso resolver o problema de todo mundo. Eu não posso ajudar a todo mundo, mas pelo menos ao eu consigo ajudar. A paz do Senhor. Pelo menos a dois eu consigo ajudar. Se eu sei fazer o bem e não faço, o que é que eu cometo? Tem condições de eu ir ao céu pegando? Presta atenção. Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas já bateu na tua porta pedindo um prato de almoço, uma ajuda e você já deu? Você tem coragem de acolher alguém, levar na tua casa e oferecer o teu banheiro para ele tomar um banho? É meio difícil que não conhece, né? É meio difícil, não conhece. Mas isso é uma forma de fazer o bem ou não? É. E se eu não faço? Hã? Já cometeu o pecado. Mas nós dizemos que somos salvos, Vamos pedir perdão. dizemos que somos filhos de Deus, Aleluia. dizemos que nós iremos morar no céu. Eu ensinei há pouco dias atrás a respeito dos crentes que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Cristão, imagem de Cristo. Qual é a nossa imagem? A imagem que nós temos é de fofoqueiro. A imagem que nós temos é de traidor. A imagem que nós temos é de arrogante. A imagem que nós temos é de prepotente. A imagem que nós temos é causador de problemas. A imagem que nós temos é de caluniar pessoas. Qual é a imagem que nós temos? Se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu cometo pecado. Agora observando essa palavra, aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Deixar de fazer o bem não é uma prática? Agora observando, irmãos, muitas das vezes a gente erra por simples coisas. Mente por coisas desnecessárias. Eu acho meio difícil eu estar na minha casa e alguém me ligar e eu mandar dizer que eu não estou. Isso é uma mentira, irmãos. Não tem tamanho. Alguém bater na minha porta e eu mandar o meu filho ir lá falar que eu não estou. Eu estava um dia na casa do irmão aqui, ela ainda bem que não está aqui. E o telefone tocou e ela mandou alguém dizer que ela não estava. Eu olhei para ela e falei assim: mentira, você tem guarda aqui na minha frente. E ela deu risada, pastor, que eu não queria falar. Não pode! Eu passei um processo, irmãos. Há uns 2 anos atrás, o telefone na minha casa tocava, mas se eu quero tocando. Prejuízo alto que eu tive, meu nome sujou, fiquei com dívida no banco, ainda bem que eu não compro na rua, para ninguém chegar na minha porta batendo, cobrando. Mas o telefone tocava constantemente, eu não deixei meu telefone desligado. Não permiti que cortasse meu telefone, eu mudasse o número do meu celular para evitar
esfarrapada? Não terminou a frase, pastor. Eu não entendi. Porque a pessoa não terminou a frase. Eu não entendi, irmão Jonas. Diga que eu não estou, mas só tem meia frase, não estou para ele. Ah, diga que eu não estou em a casa, não estou para ele. É, Mas não pode. é meia mentira. É melhor dizer que eu não estou a fim de conversar com ele do que eu dizer que eu não estou. Não é mais fácil? E eu falei para os irmãos aqui que essa desculpa não tem igual a Deus. Não tem? Todo mundo tem uma desculpa e eu fico até Rosa Alberta, Zé Miguel, todo mundo entra nesse caminho. Todo mundo. Não pode. Mentira é mentira. Não sou verdadeiro, mas não sou mentiroso. Então, irmãos, a gente está observando. A gente pega pessoas em situações que depois ele mesmo não sabe esclarecer. É a mesma coisa olhar para a irmã Silvânia e dizer para a minha irmã: empresta um cartão de crédito. Ela vai para dizer assim: pastor, não tem. Mentiu! Não tenho para ela. Se ela tem, irmãos. Por exemplo, eu mesmo quebrei vários cartões que eu tinha, recebo, deixo lá, nem desbloqueio, porque antes a pessoa me pedia e eu não queria não para eles. Não ia dizer que eu não tinha, porque eu estava mentindo, e eu não conseguia dizer não, ia acabar, passava, emprestava e eu tomava prejuízo. Quebrei. A partir de hoje, se me pedir, eu digo: eu não tenho, acabou. Eu não estou mentindo, eu não tenho. Aí a gente fica observando, irmãos, que muitas das vezes a gente quer lembrar, trazer para Deus situações que realmente não faz sentido. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo de número 38, verso de número 3. Olha que passagem interessante. Os irmãos já sabem, né, de cor, né? A história de um homem chamado Ezequias. Olha só o que Ezequias falou para Deus. 38, verso de número 3. Olha o que Ezequias falou para Deus. Ah, Senhor, agora lembra-me como eu tenho andado diante de Ti em verdade e com um coração íntegro, e fiz o que era reto a Teus olhos. E Ezequias chorou abundantemente. Agora imagine, o rei ouviu uma palavra que não foi nada bom para o seu ouvido. Porque muitas vezes nós ouvimos palavras que ferem o nosso ego, o nosso sentimento. Palavra que nos tira realmente do chão e a gente procura e não encontra. Agora imagina, Ezequias ouviu uma palavra que ele ia morrer. Aí agora ele olha e diz assim: lembra que eu andei. Agora imagina, Deus deu a ele 15 anos. Você sabe o final da história de Ezequias? Será que no fim dos 15 anos, 14 anos de vida que Deus acrescentou, ele poderia dobrar o joelho novamente e dizer assim: Senhor, lembra de mim que eu andei em sinceridade? Que eu fiz o que era reto? Tem pessoas querendo ressuscitar o passado. O passado não te conduz ao céu. O que te conduz ao céu é o presente, é o momento, é o que você está vivendo hoje. Se for trazer o assunto, irmãos, do final da vida de Ezequias, não é bom. Ele não teve esta moral, esse crédito para dizer novamente para Deus: Deus, lembra que eu andei. Como é que nós estamos andando? Quem somos nós? Aonde nós vamos? Será que temos condições de abrir a boca e dizer assim: Deus, Tu conheces a mim, porque Deus conhece, e eu não tenho do que me envergonhar, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós não temos do que se envergonhar. O obreiro, a obreira de Deus, o homem e a mulher de Deus, ele tem que manejar esta palavra como ela é, e ele não tem que se envergonhar de nada. Ele
Ezequias olhou e disse assim: lembra, Senhor, que eu andei em retidão, fiz o que era reto, e agora? Nós estamos fazendo. Diz-nos assim mais uma vez: todo aquele que permanece nele não vive. Não vive. Tiago capítulo 3, verso 5. Leia o 4 para você entender melhor. Tiago, capítulo número 3, verso de número 4 e 5. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes, Olha aí. e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimos lemos, são dirigidos para onde queira o impulso do itinerário. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vê como uma fagulha põe em braços tão grandes. Vamos ler novamente esse negócio aqui. É muito sério. É muito lindo esse versículo, viu? Muito lindo. Verso 4. Vedes tão grandes os navios. Quais são? Muito grande o navio, não é? Qual a dificuldade que há para guiar o navio? Tão grande. Se ele estiver parado, ninguém consegue levantar. Mas ele, em meio à tempestade, em meio ao mar, com um simples leme, o homem é capaz de guiar, governar, conduzir ao local certo, conduzir ao destino que ele quer. Estão vendo? Você é capaz de abraçar o navio? Suportar o pedreiro? Aí agora o versículo 5 diz: ó, assim também a língua. Lá na igreja, antes que eu era pastor, tinha um irmão que eu
língua e falar o que não deve. É melhor ser mudo do que ter um membro tão pequeno e causar um grande incêndio. Tão pequeno, né, Lucas? Agora imagina alguém se gabar de algo. Você tem noção que alguém se gabar? Querer se colocar, eu sou melhor. Domingo, eu estava falando hoje com o irmão Anderson, eu vi aquele moço aqui, quando ele estufava o peito assim, eu pensava, vai quebrar no meio. Magrinho, mas cheio de Deus, cheio de autoridade, simples, mas objetivo naquilo que ele estava falando. Oh, coisa gostosa para aquele domingo. Que mensagem poderosa. Tem muita gente que precisa encontrar com Jesus. Tem muita gente que precisa deixar o eu de lado. Tem muita gente que tem que parar de dizer eu faço, eu posso. Se Deus não fizer, nem eu, nem você faz nada. Assim também a língua é um pequeno membro. Muito sério isso aqui. Você sabe que muitas vezes você tem que vigiar o que é que você fala quando está perto de certas pessoas. Você tem que ter cuidado. Isso eu falo para mim mesmo. Nem todas as perguntas você deve responder. Tem pessoas que são mestres em fazer pergunta, querendo ouvir de você uma resposta para trazer a você um problema. Aí eu fico olhando um meio tão pequeno e se gaba de grandes coisas. Joga o verde para colher o maduro. Pode. Quem é nascido de Deus, irmãos, isso não pode. Isso é passado, a realidade agora é Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas são sombra. Passou. Mas é impossível a sombra sair de perto de você. Aleluia. Ô, meu irmão, se esta sombra está te acompanhando, pede Jesus um pouquinho de força. Pede que a luz esteja sempre ao teu lado, que a sombra desaparece. Aonde tem luz, não tem sombra. Qual é a sombra que te acompanha? Olha que versículo lindo. Olha o versículo 6. Leia o 6 aí. 6 de Tiago 3, outro já vai para Provérbios. Provérbios 12, 18. Tiago 3, 6. Vou ler para os irmãos. A língua também é fogo. Olha aí. Por isso que a Bíblia também diz: se a mulher soubesse, irmãos, o fogo que assopra a boca do homem jamais permitia que ela colocasse sobre ele. Olha, moça, a língua é coisa séria. A boca é coisa séria. Agora imagina o fogo que esta língua causa. O incêndio. Todos os bombeiros de São Paulo não é capaz de apagar o incêndio que uma língua é capaz de criar. Toda a água do oceano não consegue apagar o incêndio que a língua consegue causar. Se a língua ferina, título da mensagem. Com a boca se confessa para o quê? Salvação. Mas também com ela se confessa. E aí? Nós não confessamos que Jesus é o Cristo? Nós não confessamos que Ele é o nosso Salvador? Mas também com ela nós amaldiçoamos a nós mesmos. Porque quando nós mentimos, falamos
Falar palavrão é pecado ou não é? Xingar. Louvor a Satanás. Xingar. Isso é coisa de crente. Quem é nascido de Deus não vive. É meio difícil, tá? Glória a Deus. Aleluia. Mas isso aqui é para mim também, irmão. Isso aqui é para mim. Primeiro ouvido a ouvir é o meu. Aleluia. Oi? O meu irmão botou a farinha sem entala. Entala. Mas com uma substância, rapaz. Você fica o dia inteiro. Pode. Mocotó com farinha seca não dá diarreia. Não dá. Mas se ele for molhado, úmido, automaticamente mexe com o intestino. Mas o seco não. Às vezes você entala, tosse, mas passa. Soa. É meio difícil padecer porque é seco. Mas melhora. Aí eu fico olhando a língua. Também é fogo. Está na Bíblia. Não fui eu que escrevi isso aqui. A língua é fogo. Olha o que diz mais aqui. Mundo de iniquidade, situada em nosso meio, em nosso corpo. Onde é que a língua está? Aonde? Murada por detrás do dente. Murada. Por detrás do dente. Mas tem alguns que não têm essa muralha. Quando tirar nada. O problema é que nós não conseguimos deixar a porta fechada. Esse é o problema. Manter essa porta fechada. É por isso que a Bíblia diz que é melhor ouvir do que. E quem muito fala, erra. Aleluia. A Bíblia diz que o homem e a mulher se apressam em responder. Mas a Bíblia diz que quão boa é a palavra na hora. E aí? Quando você abre a tua boca para falar na hora certa, meu irmão, o diabo cai por terra. Aquele que está se levantando contra você vai parar e vai te ouvir, porque sabe que quando você fala, é Deus na tua vida. Aí eu fico olhando. Iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina. Olha, imagine. Tiago 3,6. Ela contamina todo o. Vamos lá no meio de Tiago, de Provérbios 12, 18. Vamos mudar de assunto. Não. Provérbios 12, 18 e Salmo 12, 3. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, Misericórdia. mas a língua dos sábios é saúde. Quem é nascido de Deus não peca. A Bíblia diz assim: ó, vós tendes a unção dos santos. É isso, Felipe, que a Bíblia diz? Mas vós tendes a unção dos e não necessitais de coisa alguma. Agora imagine, irmãos, Provérbios 12, 18. Vamos ver o que é que diz esse versículo aqui. 12 e 18. 12, 18. Vamos ler mais uma vez. Palavras descuidadas fere com espada. Algumas cujas palavras são como pontas de. O que uma ponta de espada faz? Fura. Causa lesão. Causa lesão. Causa. E muitas das vezes nem o tempo é capaz de curar, fechar Dá doença. aquele corte, aquela penetração que a ponta causou. Então a Bíblia diz, é bem clara: algumas palavras são como ponta de espada, mas a língua do sábio ela é
irmãos aqui, irmãs, que são exemplos, irmãos. A gente observa. Eu já ouvi vários irmãos, é assim, aquela irmã, aquela mulher é uma mulher de Deus. Irmãs que chega assim, vê a tempestade, vê o problema, o demônio, ela tem visão, sabe que é o demônio na vida mesmo. E ela tem uma palavra de Deus. Vai lá, tem um conselho. É sábia. Então quando ela usa essas palavras, automaticamente a sabedoria vem sobre ela, irmãos. E ali o problema cessa. Vamos lá no livro de Salmos? Bora. Me ajuda a ler. Salmo 12, verso 3. Aleluia. Pode ler? Corte, ó Senhor, todos os lábios vaciladores, a língua que fala soberbamente. Misericórdia. Vou ler mais uma vez esse versículo aqui. Salmo 12, verso de número 3. A minha Bíblia está assim, pastor. O Senhor cortará todos os lábios misericórdia, lisonjeiros, e as línguas que falam soberbamente. O Senhor corta. Olha só, qual o versículo número 2? Qual o versículo 2 do Salmo 12? Cada um fala com falsidade ao seu. Mas quem é nascido de Deus não pode ser falso. Não pode. Você pode mostrar as livros, mas tem que ser verdadeiro. E quem é verdadeiro tem poucos amigos. Você sabia disso? Quem é verdadeiro é mal visto pelas pessoas. Sim, é odiado. Então, olhando essa palavra, a Bíblia diz que é bem clara para nós. Olha o versículo número 1. Salva-nos, Senhor, pois falta os homens, piedosos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então são poucos. A igreja pode estar cheia, mas são poucos que são verdadeiros. Dá para se contar quem é fiel, quem é verdadeiro. E às vezes nós somos taxados como chatos, como os arrogantes, como prepotentes, porque falamos a verdade. Falamos a verdade, a verdade ela não causa problema para ninguém, ela traz remédio, solução. Aleluia. Pode não gostar, mas ela vai fazer bem. Depois a máscara cai e alguém vai dizer assim, ó, realmente a irmã estava certa. Realmente o irmão estava certo, Deus estava errado. Aí eu fico olhando, versículo 2: cada um fala falsidade ao seu próximo, fala com os lábios, o quê? Lisonjeiros. Aí ele continua a dizer, coração fingido. Aqui não tem ninguém assim. Aqui não tem. Todo mundo verdadeiro, irmãos. Todo mundo ama um ao outro. Todo mundo abraça realmente com sinceridade. Eu sei que às vezes a gente abraça porque tem jeito, que olha assim para ver a situação, mas tem que amar, independente disso, meu irmão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Amar quem nos ama, irmãos, é muito fácil. É muito fácil amar quem nos ama. Só que a Bíblia diz que nós devemos amar aquele que nos odeia, aquele que fala mal de você, aquele que diz que você não presta, que você não vale nada. É esse que você tem que amar. É esse que a Bíblia diz que você deve fazer o bem e não olhar a quem. E nunca faça o bem esperando o bem. Você tem que ajudar alguém sabendo que aquela pessoa vai te trair. É assim mesmo. E aí? Não pode ter o coração fingido. Estou abraçando os irmãos, estou aqui brincando com os irmãos, mas ninguém é mentira pura. Eu sou macabra, irmãos. Eu sou engano. O meu sorriso não é nada disso que eu demonstro para vocês.
Conhece o mentiroso? Parece um bebo de façanha. Deus vai entender a situação? Ô, coisa ruim. Ô, meu irmão, temos que ser realistas, independente que as pessoas não gostem, mas nós devemos falar a verdade. Aleluia! A Bíblia diz: falai a verdade um para o outro. Portão está aberto? Nós vamos entrar nele. Não pode ser fingido. Aí agora o versículo 3 diz assim, ó: o Senhor cortará. Oh. Deus tem espada na mão, não tem? E aí, nessa noite eu vou pedir para Deus cortar a nossa língua? E aí, você vai ficar mudo. Parar de falar dos outros. Vamos fazer um propósito? Sempre eu falar mal de alguém, que Deus corte a minha língua. E aí, não faça essa oração não, viu? Pastor, Temos coragem de ficar em cima do mundo? Não pode? Todo mundo vai ficar mudo? Não. A língua que Deus fez, irmãos, é boa. A língua que Deus fez não é ruim, não. É nós que não sabemos usar ela. aleluia. Pedi para uma pessoa fazer um jejum de 30 dias e não falar dos outros. E eu, na hora, eu pedi para uma pessoa aqui, 30 dias de jejum, para não falar de ninguém, dos outros. E dá alguns minutos me respondeu e disse: não consigo. Isso A minha mulher me repreende direto, diz que eu falo demais. E ela não dizer que diz que quem fala muito dá bom dia. Calado não fala. Mas falar demais nos traz transtorno. Fala muito traz problema, consequência. Então nós devemos olhar para nós mesmos e tentar nos corrigir, evitar falar. É difícil evitar falar? Você sabe que as pessoas que falam tanto que não dá nem espaço a outro falar? É um perigo isso. Fala tanto que gagueja, tropeça em palavras. Você sabe aquela pessoa que fala tanto que depois ele nem mesmo tem assunto, nem ele dá para ele voltar no que ele disse? É um perigo. Olha o versículo de número 7 aqui do capítulo 3 de Atos. Toda espécie de feras, de aves, répteis e animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Irmão sul do norte aqui, quem aqui já arou terra com boi? Eu já dei terra com boi e com mula, né? conheço aí também. Já puxei carro de boi também, andando como guia, aqueles boi indo até puxando madeira lá na serra. Já fiz muitas vezes isso. Os cabelos, puxando madeira lá na serra. Aqueles boi, mas você vê andando na frente, ele vai te acompanhando. Ele desconhece a força que ele tem. Um elefante põe uma corrente no pé e ele se deixa ficar preso. Desconhece a força que ele tem. O gênero humano consegue dominar. Aí agora o versículo 8 diz assim, ó. Mas, versículo 8 do capítulo 3. Mas, o mais é que é o problema. Mas, a língua, tá vendo? Nenhum. É por isso que tiver alguém aqui que deve dizer assim que eu consigo, pode desconsiderar, é mentira. Mas a língua, nenhum. Você pode evitar falar. Sozinho? Aí que é o perigo, tem muitas pessoas que sozinho ele pega mais do que estando acompanhado. Domínio próprio. Domínio próprio. Ser moderado, temperante. Eu vou dizer uma palavra bem clara e você vai me ouvir. Você acha que aqui um marido, ou a mulher, ou o moço vai sentar na frente de uma televisão, ver coisas erradas, besteira? Vai sentar lá na frente
todo dia, viu? Vini, tem que colocar não. A câmara é os olhos de Deus. A cama se A Bíblia diz que os olhos de Deus nos estão sobre todos. Ninguém consegue escapar dos olhos de Deus. Imaginou se a televisão falasse o que você anda vendo? Já imaginou se o computador pudesse falar o que nós olhamos? E aí? Não for abreviado. Se não for abreviado Deus, nenhuma alma se salva. A cada dia que passa, irmãos, as portas se abrem, mas as portas da graça estão se fechando. É por isso que é hora de eu e você procurar viver e andar com Deus. Mas a língua, homem nenhuma pode dominar. É o mal incontido, está cheio de peçonhas mortal. Só Jesus. Vamos continuar esse assunto aqui, agora foi embora. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Há 2 semanas atrás a gente ensinamos aqui um pouquinho só um assunto sobre o privilégio de ser chamado filho de Deus. Agora eu falei para os irmãos, Ezequias olhou o que Isaías disse para ele, virou para a parede e disse: ah, Senhor, lembra que eu andei, fiz o que era reto. Só que Deus acrescentou, passou os dias, ele teve coragem de novamente falar com Deus? Temos coragem hoje de dizer para Deus: Deus, tu sabe que eu estou bem diante de ti. Deus sabe, irmão, se eu não estou, você não está, Deus sabe. Deus conhece nós melhor do que nós mesmos. A Bíblia diz que ninguém conhece o espírito do homem senão, ou ninguém conhece o homem senão o espírito que no homem está. Você conhece você mesmo? Conhece ou não? Nós conhecemos a nós ou não conhecemos? Hã? Conhecemos ou não? Conhece nada? Conhece não? Conhece não? Você sabe que você faz, você é doido. O ser humano, irmãos, ele é cheio de surpresas. É momentâneo. Hoje ele é, amanhã não. Hoje ele decide, amanhã ele recua. Mas nós não podemos ser não. Seja sempre sim, sim. Não, não. O que passar disso é procedência? E aí? Se eu não posso cumprir, eu não trato. Se eu não posso pagar, eu não compro. Se eu não posso comer, eu não coloco a comida. E aí? Versículo 7 do capítulo 3 da primeira carta de João. Aí continua o versículo: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí o versículo 8: quem comete pecado é do diabo. Aí ficou mais sério ainda. Não dá para ver mais nada. Deixa isso aqui para outro dia. Domingo é dia de Santa Ceia. Pode imaginar se eu dizer para alguém aqui que você é do diabo? Ei, dá para dizer para alguém que você é do diabo? Quem comete pecado é do diabo. Pessoal, se olhar para você, mas é do diabo. Misericórdia, se eu pegar um irmão na mentira, eu falar que ele é do diabo. Sai da igreja e diz que o pastor expulsou.
Vamos ler esse versículo novamente. Amados, não imiteis o mal, mas o... Nós lemos lá em Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem não faz. E aí, dá para imitar o bem ou não? Dá ou não? Ah, tem que dar. Ô meu, está tudo escrito aqui. Eu não estou falando nada de mim, não. Estou falando da Bíblia. Eu não estou falando da minha casa, do meu pai, da minha mãe, dos meus parentes, não. Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia está escrito assim: amados, não imiteis o mal. Quantos mal nós temos imitado? Oxe, tem gente que não está nem aí. Está nem aí? O demônio não tem nada aí, ou estou nem aí, vai pegar muita gente, irmãos. O céu vai ser surpresa para muita gente. Deixa eu dizer um negócio para os irmãos aqui. Você acredita que teve um moço que saiu daqui da igreja porque eu não permiti ele fazer uma festa? Ele disse que eu não estava apoiando ele fazer o que ele queria. Era um desejo dele. Houve uma peça aqui na igreja, uma ocasião, e essa peça foi algo que eu, como pastor, não permito fazer na igreja. Não, está certinho. Você tem capacidade de você imitar o diabo? Agora imagine, irmãos, você tem condições de estrutura para imitar o diabo? E eu perguntei: que peça é essa? E ele disse assim: ó, está lá no vídeo, o irmão Jonas gravou. E eu perguntei para o irmão Jonas que peça é essa. Ele gravou aqui dentro. Ele falou: pastor, está ouvindo assim. Eu fui lá procurar. Quando eu olhei aqui, eu falei: jamais podemos permitir isso aqui, irmão. Matou todo mundo. Se tiver, Você tem estrutura para imitar o diabo? Temos ou não temos? não! A Bíblia diz para nós ficar falando com Satanás. Devemos ser imitadores de Cristo. Eu fico olhando que a Bíblia diz que, em certa ocasião, quando Satanás estava debatendo a respeito do corpo de Moisés, a Bíblia diz que o anjo não só pronuncia contra ele, mas assim: o Senhor te repreenda. Olha, irmãos, com o diabo não se brinca. Com o diabo não se brinca, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de pecado. O diabo não brinca de inferno. O diabo não brinca, irmão. O diabo, ele trabalha sério. Ele luta porque ele sabe que os dias dele são tristes. Ele sabe que o futuro dele é do inferno. E por isso ele quer levar muitos com ele. Versículo número 11 da terceira carta de João. Amados, olha aí. Não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Já para continuar mais uma hora aqui agora, irmãos. Agora imagine, irmãos. Somos ou não somos filhos de Deus? Está interrogação aí. Somos ou não somos filhos de Deus? Quem faz o mal jamais. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Vamos lutar para não errar. Eu sei que eu pego, eu sei que eu erro, eu sei que eu firo pessoas com palavras. Mas tenha coragem, eu tenho essa coragem. Eu olhar para o pastor João, para o irmão Anderson, para o Francisco aqui, e dizer para ele: meu irmão, me perdoe, eu feri, eu te causei problema através da minha palavra, me perdoe. Eu tenho essa coragem. Por isso que eu peço para os irmãos: se você está ferido, e eu fui o causador dessa ferida, através das minhas palavras, através do que eu disse, tenha coragem, chegue para mim e diga: pastor, irmão, seja como você quiser, eu estou triste com o que o senhor disse. O senhor me feriu através das palavras. Oh, meu irmão, eu quero te abraçar e te pedir perdão e dizer: meu irmão, me perdoe, eu quero ir para o céu junto contigo. Reconhecer é ser herói.
E o maior heroísmo de um ser humano é reconhecer que ele está errado, que ele necessita de ser perdoado. Domingo, Santa Ceia. E eu já quero te pedir perdão. Se você está ferido comigo, eu quero te pedir perdão. Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Imagina, eu pegar o cálice aqui, o pão, os beber, sabendo que eu estou me condenando a mim mesmo. Agora outra coisa, deixar de tomar a ceia. A Bíblia diz que aquele que não comer da carne, porque quando nós pegamos o pão é a carne de Jesus, quando nós pegamos o cálice é o próprio sangue. E a Bíblia diz que aquele que não come, aquele que não bebe, ele não tem parte. Agora imagina, qual é mais sério? É a ceia ou a vida de Jesus? Qual é mais sério, hein, querido? A vida? Se eu não estou pronto para ceiar, imagina o que Jesus quer. Pessoal, não está pronto para tomar a ceia, se Jesus quer. Na hora da ceia, A filha para arrancar o pescoço depois. é muito sério. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Se der depois nós continuamos esse assunto. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, Jesus se manifestou. Nessa noite, Jesus está aqui, irmãos, para desfazer este problema. Jesus está aqui para desfazer este problema. É como nosso irmão Paulo pregou aqui domingo. Quando Maria chegou diante do templo, pode imaginar, irmãos, procurando a casa de um. Tem pessoas que assim procuram, irmãos. Jesus, aonde Jesus não está. Ô mensagem boa, dá para ficar mastigando, irmãos. Ontem eu estava comentando na casa do irmão ontem à noite, e eu falei sobre essa mensagem. O irmão falou, realmente parece que o irmão ia estourar. Quando ele fazia aqui assim, ó, irmão, eu com vontade de levantar aqui para dar uns glória aqui, eu só com glória ficar aqui sentado, porque se eu levantasse eu batia nele, porque ele ficava aqui assim, ó, eu não podia levantar, mas era cada lado que a coisa ficou gostosa aqui, ô coisa boa, viu? Eu disse para ele, volte. Ô irmão, vale a pena a gente ouvir um homem de Deus. Aleluia. Vale a pena? Aí ele disse, foi procurar. Imagina, durante um dia caminhou de volta e passou 3 dias procurando. Perdeu mais tempo procurando do que para voltar. Tem muita gente assim, irmãos, perdendo tempo. Ô meu irmão, não perca tempo não. Ganhe tempo nesta noite, se aproximando da palavra de Deus, de Jesus. Aleluia. E quando ela chega, Jesus estava onde? Sentado, tranquilo. Quem está sentado, irmão, não está em desespero. E eu tenho certeza que Jesus está aqui nesta noite, e Ele veio ao teu encontro, e Ele pode mudar a história da tua vida.